Fala galera, eu sou o Will Detilli, estamos aqui, eu estou dirigindo aqui, né? Eu vou responder alguns comentários do último vídeo que eu pus no canal, que eu falei sobre TRT, que eu comecei a fazer a terapia de reposição de testosterona. A maioria do público entendeu, né? Até pela relação de likes e dislikes. Desculpa, eu vou ter que olhar pra frente, gente, que eu tô dirigindo, tá? Mas tivemos alguns comentários aí que eu vou chamar de preguiçosos ilimitados, e eu já explico o porquê. Eu tô fazendo um vídeo assim na correria porque acabou de acontecer o lançamento do Forma Perfeita e realmente essa fase é muito maluca, galera. É muita mensagem, muita coisa pra fazer. A gente tá trabalhando muito no grupo fechado dos alunos. Realmente tem muito trabalho. Eu vou aproveitar aqui que eu tô no trânsito, que é um tempo meio perdido, vou gravar esse vídeo. Antes de falar dos comentários dos preguiçosos ilimitados, tem que falar dos comentários da galera que entendeu. Afinal, o meu trabalho, né, ele é direcionado, ele é focado. A prioridade é para os seguidores que realmente entendem a filosofia do canal, entendem a filosofia do meu trabalho, já me acompanha e sabe que existe autenticidade no meu trabalho. Eu gostaria até de destacar um comentário do Marcelo, que me chamou muita atenção, inclusive por ser um garoto de apenas 16 anos e que entendeu perfeitamente a mensagem do vídeo. Olha aí. Vou ler aqui o comentário do Marcelo. Futuramente vou postar um vídeo sobre o meu shape natural com 16 anos. Pretendo seguir esse legado de que natural dá para ir muito longe, muito mais do que se imagina, apenas com foco, dedicação e disciplina. Exatamente isso, galera. O Marcelo, ele entendeu a alma do que eu disse naquele vídeo, né? Então veja, ele é novo, tá cheio de tempo de treino pela frente, então ele tem que de fato, não é, pensar no treino natural. Você tem muito potencial para extrair da musculação ainda só pela sua capacidade natural, da sua fisiologia, do seu corpo. Marcelo tá de parabéns, 16 anos, fez um comentário extremamente maduro, colocou muito marmanjo, que comentou um monte de asneira no chinelo. Agora eu vou explicar por que eu chamei, né, alguns comentários de pessoas ou preguiçosas ou limitadas. Só existem duas razões para uma pessoa escrever certas coisas aqui que eu vou citar. Ou a pessoa não viu o vídeo inteiro, e esse eu chamo de preguiçoso. O cara quer emitir um julgamento, emitir uma opinião, sem, né, ver o ponto de vista da outra pessoa por completo. Esse é o preguiçoso, não vê o vídeo inteiro. O limitado é aquele que viu o vídeo inteiro, deve ter alguma limitação intelectual, porque não é possível, né? De algumas coisas que eu li lá, eu falei, caramba, será que esse cara assistiu o vídeo e tá realmente falando isso? Ainda bem que a gente que faz esse trabalho, como eu faço trabalho há 6 anos, a gente é calejado. A gente sabe que tem pessoas que vai comentar um monte de coisa nada a ver, vai fazer julgamentos completamente levianos, né? Sem nenhum fundamento. Eu acho importante refutar algumas coisas para que não fique mensagens erradas, não fique impressões erradas, né, para algumas pessoas. Algumas pessoas comentaram de que, por que você está defendendo isso agora, se você sempre defendeu o contrário, né? Você nunca ouvi você falar, sempre ouvi você dizer que você é contra o uso de drogas, agora você está fazendo o contrário. Então eu vou pôr uns takes de alguns vídeos meus antigos do canal, justamente mostrando a parte onde eu digo, eu não sou contra as drogas, eu sou contra o abuso de drogas e o uso precipitado, ou seja, né, você ainda tem muito potencial para explorar e já quer fazer o uso desse tipo de recurso. Eu queria deixar claro que eu não tenho nada contra quem usa, cada um faz o que quer, respeito acima de tudo. E eu entendo perfeitamente, tenho total compreensão que o sucesso no mundo das competições não deve ser explicado e justificado por causa de drogas. A segunda mensagem que eu queria trazer nesse vídeo é o seguinte: assumindo que você seguiu a minha primeira mensagem, quando você parar para pensar em tomar farmacológico, né, esteroides e tudo, faça com orientação profissional. Não adianta vir com essa historinha furada de que você viu um videozinho na internet, ou você leu num fórumzinho, e agora você é o doutor esteroide, você sabe tudo. Eu não sou contra quem usa esteroides, tá? Nada contra, mas tem gente que quer começar sem antes entender a musculação. O cara não sabe treinar, não sabe comer. Eu vi comentários também do tipo, sabe, ninguém aguenta ficar muito tempo natural, né? Olha aí, os caras que defendiam isso estão harmonizando. Como é que é, amigo? Ninguém aguenta muito tempo. Quer dizer que
mais de 10 anos treinando natural para você não é muito tempo. Mais de 10 anos, não é 10 anos que, eu paro, eu volto. Deixa eu ligar a luz aqui. Eu paro, eu volto. Não, 10 anos treinando com consistência, treinando para valer. Isso não tá bom para você, quer dizer que isso não é muito tempo. Eu vi comentários também sobre hipocrisia, né? Olha aí você agora. Ué, deixa eu te fazer uma pequena reflexão. Hipocrisia não seria se eu começasse a fazer esse tipo de tratamento e ficasse quieto? Ou seja, se eu vim no canal publicamente falar, né, dando minha cara a tapa aqui, como é que eu sou hipócrita? Não entendi essa, cara. Teve até gente que falou de, se você fizer isso, você nunca mais pode parar, então é um caminho sem volta. Isso aí já é um erro, gente. A ideia de fazer TRT é realmente manter o nível estável, um pouco acima do fisiológico, o nível de testo. Então realmente não tem muito uma ideia de você parar, mas não significa que você é obrigado a manter isso. Você pode sim parar. Você faz TRT, quando você faz com acompanhamento médico, você faz com medicamentos protetores. Então, exemplo, tem um medicamento chamado HCG. Ele não deixa ou ele atenua a perda de produção natural de testo. Porque já que você coloca de fora, o seu corpo tende a parar a produção endógena. O HCG, ele age justamente aí. Ele vai estimular o seu corpo a continuar uma produção endógena. O outro medicamento que é protetor também, super importante, é o anastrozol. Ele é um anti-aromatizante. Quando você coloca uma testo de fora, que não é do seu corpo, o seu corpo então vai subir os níveis de testo, ele tende, para equilibrar, subir os níveis de hormônios femininos. E isso é ruim, isso no homem vai causar alguns efeitos colaterais. Esse medicamento entra para inibir este efeito. Como a TRT se baseia em doses muito baixas, eu já vou falar disso mais para frente, é tudo muito seguro, porque você tem tempo para corrigir caso precise. Não é uma coisa assim que você está jogando uma carga de hormônios absurda no corpo e aí quando você for se ligar que deu algum problema já é tarde demais. Não é assim que acontece. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, na TRT costuma-se usar cipionato de testosterona, uma ampola a cada 10 dias. Qualquer pessoa que entende de ciclo, tem experiência com isso, sabe que um ciclo normal é usado doses muito maiores que essa. Mas muito maiores, tá? Existem pessoas que usam cerca de 3 ou 4 ampolas numa semana. Ou seja, você usando uma a cada 10 dias, você usaria 3 no mês. Cara, o que o cara usa num mês, você está usando num ano. O que o cara usa em 2 meses vai demorar, né, 1 ano para chegar. Então, assim, é muito baixo a dose. Sem contar que em ciclos, quando você pensa em ciclo diferente da TRT, você pensa em associação de drogas no ciclo. Então as pessoas normalmente usam 2, 3 e chega até usar 4 drogas diferentes. Isso num ciclo. Então, tipo, sei lá, o cara faz um ciclo de 2 meses, de 3 meses. Além das doses serem muito maiores, ainda existe combinação de drogas diferentes. Exames. Você vai revirar o seu corpo de exame. Antes, durante, depois. Você vai fazer exames periódicos. Acompanhar como o seu organismo está respondendo. E quando você tem uma deficiência de testo, isso até te dá mais saúde. Eu até queria entrar nesse ponto, algumas pessoas comentaram, mas o nível que você está de testo não era para tratar, porque esse nível, sei lá, eu tenho esse nível e tá tudo bem comigo. Não adianta comparar uma pessoa com a outra. Como eu disse, o próprio Paulo Musi, ele me falou, os níveis que eu tava já pedia tratamento. E ele quis tratar, inclusive. Só que na época que ele quis tratar, eu ainda queria investigar mais e não fiz o tratamento. Mas tem um outro conceito dentro da medicina, que é o seguinte: você não trata necessariamente o exame, você trata o paciente. Então, se você tem uma testo, por exemplo, de 300, e você está se sentindo bem, você tem disposição, seu corpo está respondendo no treino, você não tem nenhum sintoma que poderia explicar alguma baixa de performance, ou você está se sentindo mal, não tem por que você tratar. Uma outra coisa a se considerar também é que existe um exame chamado SHBG, chamado de globulinas sexuais. Quando esse marcador está elevado, você tem menos biodisponibilidade para usar a testo que você já produz. Então, às vezes, você tem uma produção normal de testo, porém, com esse marcador elevado, você tem menos biodisponibilidade. Então tem que se observar a associação de exames também. Não é só olhar um marcador. Por isso que precisa de um médico, gente. Se fosse olhar valores de referência apenas, qualquer idiota pode ser médico. O meu pai, por exemplo, ele tem 79 anos, 79, quase 80 anos, né? Ele tem uma saúde de ferro.
mas ele já sofre dos efeitos de testo baixa. A gente foi medir a testo dele, tava em 450, tava mais alta que a minha, né? E aí eu indaguei o médico, né? Eu falei, poxa, então doutor, ele tá com a testo mais alta que a minha, por que ele sofre dos efeitos de quem tem uma testo baixa? E aí o médico me explicou, ele falou, olha, é complicado você analisar o número de um cara e comparar com outro, porque de repente o seu pai teve uma testo de 900 ou 1000, então para ele 450, por exemplo, ele era jovem, ele tinha 900 mil, hoje ele tem metade, então para ele aquilo é baixo. Então você tem que observar não só o seu exame, mas como você está se sentindo. E aí falando um pouco mais de como eu estava me sentindo, então eu disse para vocês, baixa de disposição, baixa de performance no treino, sem nada que pudesse explicar isso, tá? Porque dieta tá muito bem feita, eu faço dieta também se preocupando com micronutrientes, né? Não é só carbo, só gordura, só proteína. Você precisa de minerais e vitaminas, né? Eu tenho alimentos que suprem isso. Então assim, não havia nada para explicar. Eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de dormir, mas nesse meio tempo eu fui tomar cuidado com isso, procurei especialistas do sono, melhorei a minha qualidade de sono, hoje eu estou dormindo melhor, e ainda assim esses efeitos, né? Tinha dia, gente, por exemplo, não era todo dia, mas tinha dia que eu estava tão indisposto que eu tinha que deitar, sem nenhuma, tipo, eu não tinha feito uma atividade física exagerada, e tinha que deitar, cara. Eu falei, meu, o que tá acontecendo comigo? Houve épocas que eu cheguei realmente a achar que eu tinha algum princípio de uma doença séria. E aí a minha ideia era revirar meu corpo de exames, né, fazer para descobrir o que seria isso, mas realmente não teve nada. A única coisa que ficou uma pista seria essa baixa de testo, né, comparado com o que eu tinha antes, que poderia explicar esses sintomas. E aí olha só que interessante, quando eu gravei o vídeo que foi no ar no último domingo, eu gravei antes do lançamento do Forma Perfeita, então já faz aí, sei lá, 3 semanas, alguma coisa do tipo. Eu comecei essa terapia depois do vídeo, então já faz aí umas 3 semanas que eu comecei, mais ou menos por aí. Eu já, com tão pouco tempo, todos os sintomas que eu tive, acabou. Indisposição, estou me sentindo super disposto. Antes eu dormia 8 horas e tinha vezes que eu dormia 8 horas e acordava um bagaço. Hoje eu durmo 6 horas e acordo bem, com muita disposição. A resposta no treino, né, sabe quando você faz aquele treino, você que não tem experiência de treino, eu que já tenho aí 18 anos de treino, existe uma intensidade da contração da musculatura, eu sempre senti muito bem isso, mesmo natural. Eu sempre senti a contração com muita intensidade, com muita qualidade, porque o meu treino é focado nisso. E nesses últimos tempos eu não estava sentindo isso, embora o meu treino estava super intenso, treinando como sempre treinei. Comecei esse tratamento de novo, comecei a voltar a sentir o que eu sentia nas minhas fases boas de musculação. Então assim, todos os sintomas que eu tive, que me levou a fazer esse tratamento, realmente sumiram com tão pouco tempo de tratamento. Isso pode ser um sinal que realmente o meu corpo estava deficiente nesse sentido. Então basicamente é isso, galera. De novo, a vocês que entenderam, vocês que realmente assistiram o vídeo com atenção, com maturidade, não é que críticas sejam ruins, nós temos críticas construtivas, mas a gente viu que boa parte ali de quem foi para esse lado realmente fez de uma forma imatura, fez de uma forma leviana, e eu fico feliz que a maioria realmente entendeu. O meu trabalho é para vocês que entendem a minha filosofia, que me acompanham, que acreditam no meu trabalho. Você que acha que mudou alguma coisa no meu canal ou no meu trabalho, eu faço convite, continua me acompanhando, que você vai ver que os benefícios vão ser os mesmos, os benefícios que você vai extrair do meu conteúdo vai ser o mesmo do que sempre foi até agora. É isso aí, galera. Tamo junto, abraços e bons treinos.